Sejam todos bem-vindos nessa live de hoje, nesse domingo abençoado. Que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe o seu final de noite e que Deus abençoe a sua semana. Hoje uma live que vai falar muito ao seu coração, tá bom? Então vamos chegando, vamos compartilhando essa live, ok? Vamos lá então, sejam bem-vindos aí, vamos compartilhar essa live. Vamos lá. Vão chegando aí, vocês estão chegando, vamos compartilhar a live. Vamos sendo todos bem-vindos. Vamos lá. Vamos chegando e vamos compartilhando, vamos curtindo. Vamos lá então. Vamos lá. Vamos lá, vamos chegando aí. Vamos chegando, pessoal. Cadê o povo? Vamos lá. Vamos entrando, vamos compartilhando a live. Ó, aqui tem o aviãozinho. Manda para os seus contatos aí, clica aí e mande para os seus contatos. Chega curtindo que o algoritmo do Instagram já vai sugerindo essa live para outras pessoas, ok? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos chegando aí. Nós já vamos começar, tá? Vamos chegando, vamos compartilhando. Vamos lá. Vamos lá então. Vamos chegando aí. Vamos lá. Cadê o povo da live? Uma palavra poderosíssima hoje. Eu vou começar com um testemunho, na verdade. Vamos lá. Encaminha aí para quem faz sentido para você essa live. Ok. Vamos lá. Vamos lá. Bom, então vamos lá então. Vamos lá então, deixa eu baixar aqui então o volume. Vamos lá então. Vamos colocar um fundo musical aqui. Como que vocês estão aí? Estão todos bem? Vamos lá então. Bom, hoje eu estava lembrando aqui, né, na verdade ontem para hoje eu estava lembrando de muitos testemunhos que durante a minha caminhada eu contemplei na presença do Senhor, sabe? E hoje eu quero compartilhar um testemunho, ter uma conversa aqui com vocês, né? Tinha preparado todo um cenário aqui, uns aparatos aqui, mas não deu certo. Nós tínhamos preparado aqui um equipamento, mas acabou não dando certo. Mas eu quero levar o mesmo conteúdo ao coração de vocês. Teve uma época que eu me dediquei a missões e foi muito incrível isso. Foi um período em que eu vi muito o agir de Deus em muitas coisas que são, vamos dizer assim, impossíveis. Sabe, eu vi Deus agindo de forma sobrenatural em muitos casos. Então eu quero compartilhar esse testemunho, porque o propósito do testemunho é edificar. Então o testemunho ele edifica.
E hoje falando aqui, conversando um pouco com vocês, volto a dizer, de ontem para hoje começou a passar vários testemunhos, sabe? E eu me lembrei uma vez que eu estava em missão numa cidadezinha, e eu lembro que naquela cidade nós pedimos na prefeitura para que emprestasse, né, o salão ali da prefeitura, onde se fazia eventos, e na verdade o prefeito cedeu e nós começamos um trabalho missionário ali. E ficava bem perto de um milharal, assim, sabe, um pouco afastado da cidade, a cidade era bem pequena. E eu me lembro que depois de alguns, como que eu posso dizer assim, algum período, algumas semanas, nós íamos uma vez por semana, depois nós, se não me falha a memória, nós fomos 2 por semana, mas sempre no mínimo eram normalmente uma vez por semana. E muitas almas começaram a se entregar para Jesus ali. E eu me lembro que um desses dias assim, aconteceu algumas coisas engraçadas, aconteceu algumas coisas que a gente ficava perplexo, assim, sabe, com o agir de Deus. Tinha um dia que a gente estava pregando e tinha aqueles bichos que parecia Maria Fedida de milharal, grudava no pescoço, você batia, fazia assim, mas é uns besouros desse tamanho mesmo, e saía de lá fedendo besouro, Maria Fedida, eram umas coisas bem engraçadas, assim. E muito calor. Imagina esse calor que está agora aqui dentro de um salão onde não tinha ar-condicionado, perto de um milharal, e com ventilador girando ali, muitas vezes não tinha tanto ventilador suficiente. Então era o que nós tínhamos, mas era o que nós podíamos também oferecer. E um dia eu preguei, ministrei, e aí acabou um final de uma ministração lá, uma pessoa me procurou, e aí ela falou assim: ô pastor, você poderia orar pela minha vida? Eu falei, sim, claro, vamos orar. E como de costume, né, a gente sempre pergunta, pelo que você quer que eu ore, ou por algum propósito, pela sua família? E naquele dia eu escutei algo que nunca na minha vida eu tinha escutado, e nunca voltei a escutar aquilo na minha vida. Aquilo ali foi muito incrível. Ela falou assim, sabe o que é, pastor? De um tempo para cá, eu só sinto vontade de comer vela, escuta isso, e casca de árvore. Vocês estão entendendo isso? Vela e casca de árvore. Vocês não estão entendendo, né? Não é comida, não é bebida. A pessoa, ela falava comigo, ela falou assim, olha, engolia, tá me dando, eu tô salivando, tá me dando água na boca de falar isso. Porque eu sinto vontade de comer vela e casca de árvore. Eu falo isso pra vocês, e a hora que eu terminei de falar isso pra vocês aqui, eu tô arrepiado da cabeça à planta dos pés, me arrepiou. E o que é isso? Isso daí são obras de feitiçaria, são obras contrárias, são obras que muitas famílias, muitas vezes se tornam vítimas de pessoas malfeitoras, que na verdade fazem o mal para escravizar aquela pessoa. E aí que está, alguns pontos que eu quero colocar aqui para vocês. Bom, primeiro, se você tem Jesus, a Bíblia fala assim, Jesus te comprou, pagou pela sua vida. Que jeito? Com alto preço, com preço de sangue. Então aquele sangue que verteu na cruz do Calvário, ele te comprou. Por isso que hoje aqui eu quero frisar um pouco sobre, se não me engano foi o penúltimo vídeo do IGTV, que fala sobre opressão. A opressão é quando o inimigo não pode tocar em você, então ele te oprime. Então tem algo muito positivo na opressão, mas quando a pessoa não tem Jesus, não tem o sangue de Jesus sobre a vida dela, o que acontece na verdade? Essa pessoa, ela se torna uma vítima do mal. Por que uma vítima? Porque o mal se apodera dela. Você está entendendo? E uma pessoa sem Jesus, ela fica extremamente vulnerável com todos os males espirituais. Gente, para você vencer um mal terreno, você se usa ferramentas terrenas. Para você vencer um mal espiritual, você precisa usar ferramentas espirituais. Entende isso? E ferramentas, elas são necessárias, são instrumentos para nós usarmos para combatermos aquilo que precisa. Por exemplo, uma faca. Na mão de uma pessoa mal intencionada, ela é uma arma. Na mão de um cozinheiro, é uma ferramenta extraordinária. Você está entendendo?
Então, depende da ferramenta, depende para o que vai ser usado, depende na mão de quem está. Então é sobre isso daqui hoje que nós vamos abordar um pouco a nossa live. E naquele exato momento, voltando ao testemunho, naquele momento ali, eu ouvi aquilo e falei, tá, mas me explica isso, como é isso? E ela falava, e a boca dela enchia de água, assim, ela falava assim, parece que, eu tô falando aqui, eu compro, tipo, saco, sabe, aqueles, acho que vinha tipo 6 velas, assim, e ela fatiava aquilo e comia, gente. Eu falo isso, tô arrepiado. E eu falei, tá, mas como que é essa questão da árvore? Ela falou assim, eu não posso ver uma árvore, sabe? Eu não posso ver uma árvore que eu sinto vontade de comer casca de árvore. Então, gente, para você que está aqui na live, para você que está aqui acompanhando esse vídeo pelo IGTV ou pelo YouTube, porque esse vídeo aqui vai para o IGTV, esse vídeo aqui vai para o YouTube, e aqui que está. Hoje eu separei uma palavra assim, ó. Essa palavra está desde ontem no meu coração. Senhor, perdão pela ingratidão desapercebida. Ou outra frase dentro desse contexto, peça perdão pela ingratidão desapercebida. O que é isso? Muitas vezes Deus tem te agraciado com tanta coisa boa, só que cai no piloto automático e você não percebe e você muitas vezes deixa de agradecer as coisas essenciais da vida. Por exemplo, você acordou hoje pela manhã, você teve uma noite de sono, você acordou, você respirou, Deus te deu mais um dia de vida, Deus te colocou ao lado de pessoas maravilhosas, você está entendendo? Então, muitas vezes a gente passa desapercebido pelas gratidões da vida. E Deus tem nos dado tanto e nós precisamos agradecer. E aí que está nesse testemunho, para vocês que estão chegando aqui na live, eu estou contando um testemunho que uma vez eu fiz uma missão e a mulher tinha vontade só de comer vela e casca de árvore. Só para você ter uma ideia como está o clima aqui da live, tá? Para vocês que estão chegando. Então essa pessoa só tinha vontade de comer vela e casca de árvore. Tá. E voltando aqui para a ingratidão. Muitas vezes entra no piloto automático. É igual quando você pilota uma moto. Quem está acostumado a pilotar moto ou dirigir carro. Quem já está acostumado, a pessoa entra no carro, dá partida, engata, bora, vai. Se é automático, se não é, acontece aquilo ali naturalmente. A pessoa quando não sabe, ela entra no carro, ela fica olhando para o câmbio, ela olha lá para a embreagem, ela olha para onde dá partida, ela fica tentando entender o que está acontecendo ali dentro. E aí que está, gente. Muitas vezes a gente tem que pedir perdão para Deus, sabe? Por ingratidão desapercebida. O que é isso? Não é pela maldade. Tipo assim, não sou um ingrato. Tá entendendo? Nós não somos ingratos. Mas muitas vezes passa desapercebido. E aí que está. Isso serve para os relacionamentos. Quantas vezes a tua esposa, o teu esposo faz tantas coisas boas para você no dia a dia e isso passa desapercebido porque entra no piloto automático. Você está tão acostumado a receber aquilo que você acaba não agradecendo. Mas não é porque você é ingrato, é porque entrou no piloto automático. Então, qual que é o nosso cuidado? Nós temos que tomar cuidado para nós não entrarmos no piloto automático da vida. Sabe o que é isso? Nascer, viver e morrer. Só isso. A maioria das pessoas nasce, vive e morre, não sabe nem por que vieram para a Terra, por que vieram, para que, nada. As pessoas estão muitas vezes de passagem, nem sabem por que estão de passagem. E aí, voltando ao testemunho lá, eu falei, mas como que é isso? Ela falou assim, pastor, tem momentos que eu passo perto de uma árvore, eu disfarço, pego um pedaço da árvore e começo a comer. E ela falava aquilo, a boca cheia de água. Ela falou assim, vela então, eu não posso ver uma vela. Se eu estou dentro do mercado, eu vou para o setor de vela, eu começo a ver vela, eu começo a sentir vontade de comer aquilo. E isso é muito forte, gente, por quê? É como se fosse obras de feitiçaria por trás daquilo ali, é muito pesado. E ali naquele momento, sabe, veio uma compaixão tão grande no meu coração. E o trabalho missionário dentro daquele salão comunitário, eu lembrei agora, salão comunitário, foi um dos trabalhos mais lindos que eu fiz na minha vida. Uma simplicidade tão incrível. E foi onde eu vi Deus libertar tanta gente, sabe? E eu falo isso, estou arrepiado aqui, porque todo mundo que serve Jesus, todo mundo que se entrega para Jesus, nunca mais a sua vida vai ser a mesma. Nunca, nunca. A Bíblia fala assim, ó, venha como tu estás. Mas ela não diz, venha como tu estás porque você ficará como tu estás. Não. Ela fala, venha como tu estás, eu vou te transformar. Jesus te transforma.
Você está entendendo? Jesus vem e te transforma. E aquela mulher que comia casca de árvore e vela, simplesmente, eu falei para ela assim, vem aqui, vamos orar então? Na hora eu percebi, na hora. Vocês sabem, quem me acompanha há anos no ministério, sabe o que eu estou falando aqui agora. Eu não sou uma pessoa de ficar espiritualizando as coisas, mas tem coisas que são espirituais e nós sabemos disso. Você sabe disso. E naquele momento eu falei, vem aqui que nós vamos orar. E eu comecei a orar por aquela mulher. E ela começou, meio que, sabe quando a pessoa treme por dentro? Ela fica dando uns espasmos. E durante a oração eu percebi, sabe assim, que o inimigo tinha uma fúria muito grande contra a vida daquela mulher. E nós oramos por ela, eu orei pela vida dela, e aí ela começou a mudar a feição dela, sabe? Porque, gente, isso é incrível. Jesus disse assim, ó, vós sois a luz deste mundo. Nós somos a luz deste mundo. E quando você encontra Jesus, tudo que estava em treva na sua vida, passa a ser luz. Vocês estão entendendo isso? Passa a ser luz. E naquele exato momento, aquela mulher, quando eu terminei de orar por ela, eu falei assim, fala para mim agora, você está sentindo vontade de comer vela e casca de árvore? Ela disse assim para mim, não. Você está entendendo? Olha como isso é espiritual, gente. Você está entendendo que isso não é uma... Ó, veja bem, nesses 20 e poucos anos que eu ministro, eu consigo entender hoje, facilmente assim, numa boa, se é problema psicológico, se é um problema emocional ou espiritual. Naquela época eu não tinha muito esse, sabe, como se diz assim, esse feeling, essa pegada, assim, não conseguia muito ter esse discernimento. Mas naquele momento não tinha como não entender que aquilo era espiritual. E quando eu terminou a oração, eu perguntei para ela, ela falou assim, não, eu não sinto vontade. E vou dizer algo assim para você, naquele dia Deus libertou aquela mulher. Porque depois ela continuou voltando ao trabalho e ela nunca mais comeu vela e nunca mais comeu casca de árvore. E por que eu falo isso? Porque nós precisamos ser gratos, sabe, por aquilo que Deus tem feito. Eu já vou ler sobre a passagem aqui de Marcos, sobre aquele endemoniado ali, como fala, o gadareno ali. Mas eu separei um texto aqui, ó. Eu quero que você preste bem atenção, tá? Pela Bíblia, pela tradução da Nova Bíblia Viva. Se não me engano, acho que é isso, tá? Nova Bíblia, Bíblia Viva, se não me engano, tá? Vamos lá. Isaías 5,13, que fala assim, eu gostei muito dessa tradução. Fala assim, ó, por causa dessa ignorância, ingratidão, vou mandar o meu povo para o exílio. Os homens ricos e as autoridades morrerão de fome, as quais os humildes morrerão de sede. E depois Ezequiel 16,43 fala assim, ó, mas agora, por causa da sua ingratidão, esquecendo de tudo que eu fiz por você na sua mocidade, e por causa dos pecados que você cometeu, provocando a minha ira, darei a você o castigo merecido. Palavra do soberano, Senhor, pois você foi ingrata além das suas práticas imorais. Por que eu separei esse texto? É um texto de correção? Não, é um texto de bênção. E aí que está, por quê? Porque tem alguns passos que nós temos que evitar diante de Deus. Primeiro, ignorância. Segundo, ingratidão. Está entendendo isso? E basicamente isso daqui. Ignorância, gratidão e falta de memória. Por quê? Em Ezequiel ali, deixa eu voltar aqui, ele fala assim, mas agora por causa da sua ingratidão, você se esquecendo de tudo que eu fiz por você na mocidade. Sabe, isso tem um pouco a ver com ingratidão, mas aqui tem um pouco a ver com falta de memória. Então aprenda o seguinte, ó, algumas coisas que desagradam o coração de Deus, porque Deus falou assim, por que vocês fizeram isso, eu vou mandar destruição. Aí que está. Ingratidão, ignorância, ingratidão e memória curta. Se tem uma coisa que nós não podemos ter é isso, ingratidão, ignorância e memória curta. Por quê, Daniel? Porque isso gera uma ira no coração de Deus. Então hoje, qual que é o conselho que nós estamos aprendendo como evitar isso? Tá entendendo? Por isso que eu estou falando, não é uma palavra de correção, não é nada disso. Nós estamos aprendendo aqui como evitar aborrecer Deus. E aí ele vem e fala, ó, ignorância, ingratidão e memória curta. 3. E por que estamos falando isso? Porque esses 3 pilares aborrecem a Deus. E nós temos que evitar isso.
Porque é o seguinte, tem alguma coisa que aborrece a Deus? Tem ingratidão, porque Deus faz tanto pela gente. Por isso que eu falei assim, Senhor, perdão pela ingratidão desapercebida. Muitas vezes, não é que eu sou um ingrato, é que eu não percebo que eu não estou agradecendo. Passa desapercebido. Gente, vocês lembram, vem aqui, vocês lembram daquele povo no deserto? 40 anos? 40 anos. Nós falamos esses dias na live sobre o deserto, mas não é sobre o deserto, quero falar sobre ingratidão. Por que aquele povo não entrou na terra prometida? Ingratidão. E a ingratidão gera algo muito ruim, chama-se murmuração. Ou numa palavra menos bíblica, vamos dizer assim, reclamação. E aí que está, Deus tem te dado tanta coisa boa. Como assim? Você respirou hoje? A maioria das pessoas estão com tubo agora, respirando com a ajuda de aparelho. Você está com saúde agora? Quantas pessoas estão neste momento no hospital? Com tanta coisa, com Covid, com doenças, enfim. E você está aí saudável. Ou está bem pelo menos. Então, se entende que nós precisamos mais agradecer? Então, não cometa esse erro. Porque esse erro aqui leva, você está entendendo? Esse erro aqui nos leva a cometer uma série de pecados que muitas vezes eles acabam nos destruindo. Como assim? Quando eu sou ingrato, quando eu sou desapercebido, quando eu tenho memória fraca, memória curta, vamos dizer assim, quando eu sou ignorante, no sentido não de bater boca, mas no sentido de falta de entendimento daquilo que Deus tem para mim, isso me leva para a ruína. Quantas pessoas que começaram tantas coisas grandiosas na terra e não deram certo? Quantas pessoas iniciaram tantas coisas e não terminaram? Por quê? Porque lá no projeto inicial tinha um relacionamento profundo com Deus. Gente, veja bem, não estou falando de você se entreter com Deus, estou falando de relacionamento profundo. É totalmente diferente. Você conhece a Deus? Oh, glória a Deus, conheço. Você conhece a minha vida? Conheço. Quem conhece a minha intimidade? A minha esposa. Intimidade. A intimidade faz o quê? A intimidade faz com que eu entenda o coração do Senhor. E eu preparei aqui um post para amanhã sobre Deus falar conosco. Veja bem, todo mundo fala com Deus. Vocês vão até... talvez... Eu acredito que 100% vai concordar. Mas até o ateu, quando está ali no último grau, ele até fala com Deus também. Ele acredita em Deus. Agora, ouvir Deus falar é totalmente diferente. E aí que está um diálogo ou um monólogo. O que é um monólogo? Só eu falo com Deus. O que é um diálogo? Eu falo com Deus e Deus fala comigo. Você fala com Deus e Ele fala com você. Porque a verdade é o seguinte, quando está tudo bem com a gente, ou quando nós estamos convictos, quando está tudo certo com a gente, nós vamos falando e Deus, tá, que hora que você vai permitir que eu fale com você? E aí o que acontece? Você vai falando. Só que a gente se esquece que tem dias que a Bíblia fala, basta cada dia o seu mal. Tem dias que vão ser atribulados, tem dias que tem dias de opressão, tem dias terríveis em que o inimigo se levanta. E aí muitas pessoas vão lá para o isolamento, vão ficar sozinhas e começam a vir perguntas. Ó, já estou dando spoiler da palavra de amanhã. E aí você fica sozinho, você fica sozinha. E o que acontece? Será que Deus me ama? Aí que começa a vir as perguntas. E muitas vezes nessas perguntas começa com o meu eu, com o meu ego. Muitas vezes vai aqui para minha mente só. E muitas vezes o inimigo percebe aquilo e começa a lançar seta. E aí as pessoas começam a se perguntar, será que Deus está comigo? Será que Deus me ama? Perguntas que eram para esclarecer, agora vêm para gerar dúvida. É totalmente diferente. Se eu te perguntar assim, olha, fala isso para mim, eu preciso entender. É uma pergunta de esclarecimento. Agora, quando eu faço pergunta para te gerar dúvida, só se essa dúvida for tirada da tua zona de conforto e te levar para um local. Senão, vai gerar como se o inimigo estivesse buzinando na sua cabeça. E aí que está. Muitas pessoas chegam no momento que elas ficam sozinhas. Não tem para onde ir.
E aí elas começam a questionar: Deus, cadê o Senhor? Será que Deus está comigo? Será que Deus me ama? E aí elas não estão acostumadas a ouvirem a voz de Deus. E aí elas querem que Deus dê um sinal para elas. E aí Jesus vem e fala assim: nenhum sinal será dado para essa geração incrédula. Deus não dá sinal. Jesus não dá sinal para ninguém. Por quê, pastor? Por quê, Daniel? Como você queira chamar. Porque quando eu peço um sinal para Deus, significa que eu não acredito nele. Ó, veja bem. Você vai fechar isso daí? Dá um sinal. Ou seja, para eu acreditar, você tem que dar um sinal. Entende? Agora, Deus sempre responde às orações dos seus filhos. Eis que o Senhor não está com seus ouvidos agravados para que não possa ouvir a sua oração, nem a sua mão encolhida para que não possa te abençoar ou te salvar. Aleluia, glória a Deus. Então Deus, Ele te escuta. Mas muito melhor do que Ele te escutar, Ele quer falar com você. Pegou essa chave? Deus quer falar com você. E agora eu quero dizer algo aqui para você, que antes de falar eu já estou arrepiado com isso aqui. Ultimamente eu estou assim, eu estou falando e estou chorando e estou arrepiado. Por quê? Eu fico pensando assim, ó. Quais foram os melhores momentos da sua vida com Deus? Foi quando você falou com Ele ou foi quando Deus falou com você? Escreve aí para mim enquanto eu bebo água, vamos ver. Os melhores momentos da sua vida foi quando você falou com Deus ou quando Deus falou com você? Responde aí. Claro que sim. Claro que foi quando Deus falou com você. Sabe por quê? A voz de Deus traz alívio. A voz de Deus tira todo o medo. A voz de Deus tira toda a ansiedade. Eu me lembro de Jó. Esse dia eu tenho lido bastante Jó também. Seus inimigos toda hora. Jó, por que você faz isso? Jó, por que não sei das quantas? Jó, por que não... E Jó acreditou naquilo que Deus tinha para a vida dele. Quando Deus falou, exatamente. Mas aí que está. Jó se apegou na voz de Deus. E qual que foi o fim ali da aprovação de Jó? A Bíblia diz que Deus deu muitas vezes mais para a vida de Jó, tudo que ele perdeu. Então você que está aqui nessa live, o inimigo acha que tirou tudo de você. O inimigo acha, escuta isso que é forte. O inimigo acha que te afundou no lamaçal do pecado. O inimigo acha que te calou. Mal ele sabia que quando Deus permitiu que ele fizesse isso, era para te levar você numa posição muito maior que Deus já tinha escrito a teu respeito. Pega isso para a tua vida, receba isso sobre a tua vida. Ainda que as pessoas acreditem que estão fazendo mal, elas não sabem. Elas estão sendo usadas por Deus. Deixa eu só, pera um pouquinho, a formiga no meu celular aqui. Elas estão sendo usadas por Deus, sem elas saberem, até mesmo para fazerem o mal. Mas Daniel, as pessoas que muitas vezes fizeram o mal, sim. Ou você acha que o mal domina Deus? Não. Ninguém pode dominar Deus. Deus não pode ser dominado por nada. Ele é soberano. Deus é soberano. Deus, Ele é poderosamente soberano. Tudo está debaixo da autoridade dEle. Tudo está debaixo da glória dEle. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Então hoje, você que está assistindo essa live, eu te dou um conselho, sabe assim, uma dica, mas um conselho, receba como um conselho. Peça perdão a Deus pela ingratidão desapercebida. Olha, eu sou muito grato a Deus. De ontem, faz 3 dias hoje que nós postamos um vídeo aqui, que ele passou de 1000 visualizações, deve estar batendo umas 1200 agora. Poxa, você está vendo as visualizações? Não, não é isso, gente. Quando eu vejo visualização, eu vejo pessoas ou famílias que assistiram aquilo,
que de alguma forma receberam a palavra, receberam Jesus, receberam alguma coisa da parte de Deus sobre a vida delas. Você está entendendo isso? Você consegue entender isso? E muitos de vocês têm evangelizado compartilhando isso. Porque muitas vezes você fala assim, eu não sei fazer um vídeo, eu não sei pregar, eu não sei cantar, não tem problema, é só compartilhar. Hoje, o evangelho está muito mais acessível, mas ele só pode se tornar acessível se tiver pessoas que levem, que preguem. Tá entendendo? Então hoje aqui eu quero agradecer isso, porque quando eu acordei hoje, depois de um tempo, eu abri o Instagram, estava lá o aviso. Seu vídeo do Reels bateu 1K ou passou de 1K, alguma coisa assim. E hoje aqui eu quero agradecer cada um de vocês. Que você vai falar assim, poxa, aí tem muita gente que fala assim, nossa, mas 1000 visualizações não é nada. Não é nada para quem tem 1 milhão de seguidores. Nós temos aqui 470, se não me engano. Por exemplo, é como se uma pessoa que tem 1 milhão de seguidores tivesse 2 milhões e pouco de visualização num vídeo. Você está entendendo isso? É mais que o dobro, é o triplo do número de seguidores. Então hoje, você que está aqui nessa live, eu quero dizer algo para nós irmos para a reta final aqui. Deus, ele preparou algo muito incrível para você. Aquele homem aqui de Marcos 5, aquele endemoniado, o gadareno aqui, quando ele viu Jesus de longe, ele disse assim, o que eu tenho contigo? Sabe? E eu quero dizer algo para você. Nesse testemunho que eu contei no início dessa live, eu fico pensando assim, sabe, como que é o mundo espiritual muitas vezes. Como que é muitas vezes a pessoa entrar numa live dessa, receber uma palavra e mudar a vida dela. Ou muitos passam, às vezes Deus chama uma palavra dali 5 segundos para ela. Ela passou e sem querer saiu, ou teve um compromisso, saiu, e não recebeu às vezes uma palavra que mudaria o destino dela. Assim era com Jesus. Onde Jesus passava, ele mudava destinos. E hoje aqui Deus, assim como ele mudou o destino daquele homem extremamente perturbado, aquela legião de demônios que estava na vida daquele homem, ele foi liberto, né? Deus libertou ele. E hoje eu quero dizer algo para você. Deus está libertando muita coisa na sua vida. Por isso que eu comecei com aquele início ali, porque hoje é uma live de libertação. E o incrível é que Deus, ele tem algo muito maior para a sua vida. Muito maior. E eu fico imaginando esse mundo espiritual como funciona. E hoje aqui eu quero compartilhar isso com você. Eu fiquei imaginando a vida daquela moça, daquela mulher, perdão, quando ela foi naquele culto, dentro daquele salão comunitário. E se ela não tivesse entrado ali? Até hoje, ou por muito tempo, ela iria continuar comendo vela e casca de árvore. E aí eu fico pensando o seguinte, quanto tempo aquela mulher sofreu com aquilo antes de conhecer Jesus? Todo o tempo que a gente perde sem ouvir Deus, sem entregar a nossa vida para Jesus, é um tempo de sofrimento. A partir do momento que você entrega a tua vida para Ele, você vai passar algumas provas? Sim. Mas o tempo de sofrimento na sua vida acaba, porque Ele transforma isso em glória. Então hoje, quero dizer algo para você. O mundo espiritual hoje, tem algo lá da fonte do trono de Deus para a sua vida. E hoje Deus quer libertar completamente a sua vida, a sua mentalidade, o seu coração, as suas emoções. Porque as emoções estão ligadas diretamente com a alma. E o salmista disse assim, por que está abatida, ó minha alma? Porque está triste dentro de mim. Então hoje, Deus libera essa palavra para você, para que você seja abençoado, abençoada ainda mais nessa terra. Amém por isso? Bom, eu quero orar com vocês. Quero orar junto com vocês. E
neste exato momento agora, eu quero pedir para você que você se concentre naquilo que Deus tem para a sua vida, amém? Que você literalmente entenda a profundidade das coisas que Deus tem para a sua vida, amém? Glória a Deus. Então eu quero que você agradeça a Deus agora, amém? Vai agradecendo, vai louvando a Deus. Que o Espírito Santo possa tocar sobre a tua vida. Glória a Deus. Deixa Deus encher a tua vida com a glória dele. Deus está enchendo a sua vida com a glória dele. A vida daquela mulher nunca mais foi a mesma. Deus libertou ela por completo. E Deus quer nos libertar hoje por completo. Porque muitas vezes isso acontece, gente. Nós estamos passando desapercebido por muitas coisas. Então hoje é o momento de você fazer assim, ó. Introspecção. Tá entendendo? Uma reflexão poderosa interna. E saber assim, poxa, deixa eu ver aqui. Você já agradeceu? Tudo que você agradece volta para você. Tá entendendo? Tudo que você agradece, tudo que você louva a Deus, volta para você. Então eu quero... Já estamos orando aqui, mas eu quero te conduzir a uma oração profética hoje. O que é uma oração profética? É uma oração onde você vai orando de forma consciente e ao mesmo tempo sentindo aqui, ó, na alma, nas emoções, o que Deus tem para a sua vida. Então agradeça agora. Agradeça a Deus agora. Agradeça a Deus. Sabe? Peça perdão agora. Fala, Deus, perdão por tudo que eu passei desapercebido, sabe? Às vezes você se preocupa tanto com uma coisa que já está resolvido aos olhos de Deus. Então agradeça agora. Agradeça a Deus pela sua saúde. Agradeça a Deus por você estar bem. Agradeça agora. Agradeça a Deus pelo sopro de vida, pelo alimento que está sobre a sua mesa. Vai agradecendo agora, vai agradecendo, amém? Oh Deus maravilhoso. Que toda honra e toda glória seja dada a Ele, amém? Sinta Deus agora na sua vida. Agradeça agora. Agradeça a Deus por todo o amor e carinho que Ele tem derramado na sua vida, amém? Agradeça a Ele agora. Agradeça a Ele. Vai agradecendo, agradeça. Oh, glória a Deus. E assim nós vamos agradecendo a Ti, Senhor. Que o Espírito Santo neste momento possa libertar a sua casa, a sua família, sabe? E que tudo se alinhe agora de uma forma extraordinária. Espiritualmente, emocionalmente, sabe? De forma emocional, psicológica. Que Deus ajuste tudo agora. E tudo aquilo que o inimigo lançou sobre a tua vida. Palavras. Quantas pessoas estão assistindo isso? Quantas pessoas estão passando e passaram por essa live hoje? Que Deus está liberando uma palavra. Deus está dando um novo rumo para muitas pessoas que estão assistindo essa live. Deus está liberando uma palavra para o seu coração. E essa palavra é libertação. Deus está libertando muitas coisas que estão na sua vida, na sua casa, nos seus negócios, tudo que abrange a sua vida. E que no nome de Jesus agora, Deus possa soprar, sabe? Algo incrível. Que só você sabe o que você tem pedido. E que nesta semana agora, Deus possa abrir portas onde não tem portas. Que Deus possa restaurar aquilo que estava quebrado, destruído
pelo poder que há no nome de Jesus, amém? Que o Senhor neste momento libere uma palavra, uma unção poderosa, sabe? Que venha como peso de glória sobre a tua vida, que venha como um derramamento espiritual sobre a tua vida. Que você neste exato momento, sabe esse peso que você vinha carregando? Sabe essa dor no centro do peito? A opressão? Mas lembre-se da opressão, ele não pode tocar em você, mas ele vai te oprimir. Então sinta-se abençoado. Que Deus neste momento liberta a sua vida, o seu casamento. Amém? Receba isso sobre a tua casa, sobre a sua família, em nome de Jesus. Que Deus derrame toda sorte e bênção sobre a sua vida agora. Em nome de Jesus. Amém? Agradeça agora. Se você puder, levante suas mãos, agradeça. Graças te damos, Senhor, em nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Deixa eu dizer algo para você agora que está aqui. Todas as vezes que você sentir-se desanimado, escuta o que eu vou dizer aqui agora para você. Todas as vezes que você se sentir desanimado, isso é um quadro. Como assim? É um momento. Todas as vezes que você sentir-se desanimado, tente lembrar o que ocasionou isso. Provavelmente é algo que te desanimou lá no passado e que o inimigo sempre usa esse gatilho para poder te desanimar. Mas hoje aqui, tudo que o inimigo lançou sobre a tua vida foi desfeito no nome de Jesus. Veja bem, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém? Aquela mesma mulher do testemunho que comia vela. Você está entendendo? Deixa eu voltar aqui. Aquela mesma mulher. Deixa eu voltar aqui. Só um minutinho, deixa eu soltar a música aqui. Aquela mesma mulher que comia vela, casca de árvore, Deus libertou ela. Como assim? Na hora, na hora. Entenda o seguinte. Aquilo que é humanamente falando, muitas vezes precisa de tempo. Aquilo que é de Deus, muitas vezes precisa passar pelo teste do tempo. Mas entenda o seguinte, tem muitas coisas que Deus libera palavras em certos momentos em que aquilo ali acontece na hora. E isso aconteceu hoje aqui. Hoje, Deus enviou para a sua vida, Deus enviou para o seu lar uma unção de libertação. Isso é muito poderoso. É muito poderoso. Aqueles demônios que agiam na vida daquele homem, ninguém chegava perto daquele homem. O único que liberou uma palavra sobre aquele homem, ele foi liberto, foi Jesus. Você está entendendo? Marcos capítulo 5 fala sobre isso. Então hoje, Jesus está liberando essa palavra sobre a tua vida, sobre a tua família. E muitas coisas que estavam, entre aspas, entenda o que eu vou dizer aqui, destruídos, destruída, muitas coisas que estavam adormecidas, muitas coisas que estavam aí no abismo do esquecimento, Deus está trazendo à tona. Por que, Daniel? Porque quando Deus libera uma palavra no mundo espiritual, a Bíblia fala que acontece de fato aquilo ali. Então hoje Deus está liberando essa palavra sobre a sua vida, sobre a sua família. Você está entendendo? Sobre a sua casa. Então receba. Receba no nome de Jesus. Toda a fúria do inimigo sobre a tua vida já caiu por terra. Muitas pessoas estão passando por sequelas de muitas coisas. E Deus está sanando isso. É igual aquela ferida, sabe, que ela não é tratada direito. E ela fica ali, sabe, liberando coisa ruim. E se ela não é tratada, chega um momento que ela começa a apodrecer. Então hoje Jesus está curando, Jesus está colocando curativo, Jesus está estancando aquilo ali. E Jesus está liberando sobre a tua vida unção de libertação. Amém? Para nós finalizarmos essa live, eu quero que você receba isso no seu coração. Amém?
Essa live aqui foi diferente de muitas outras lives que nós fizemos. Por que eu contei esse testemunho? Fui pouco na palavra e mais dentro do testemunho. Porque o testemunho, ele edifica. E a minha pergunta agora, para nós irmos aqui para o encerramento é: o que foi que Jesus fez na sua vida que marcou a sua vida? Qual o maior testemunho que Jesus liberou para a sua vida? Se eu te perguntasse assim agora, qual é o seu maior testemunho de vida? Qual foi o maior milagre que Jesus fez na sua vida? Todos que estão aqui nessa live, que vão passar pelo IGTV e pelo YouTube, têm um testemunho que Jesus fez, a não ser que você não conheça. Só que aí que está, mesmo que você não conheça, Ele já te conhecia. Então Jesus sempre esteve contigo, mesmo quando você não o conhecia. Por quê? Porque Ele ama você. Não é porque você se entregou para Ele que agora Ele te ama mais. Esse amor é imutável. Deus nunca vai te amar mais ou menos. Ele vai te amar. Então receba essa palavra. Amém? Receba essa palavra sobre o teu coração. Amém por isso? Alguém quer aqui contar algum testemunho, aquilo que Jesus fez na sua vida? Alguém aqui quer? Vamos lá, tem algum corajoso ou corajosa aqui? Ou quer agradecer a Deus? Vamos lá. Nós já vamos encerrar essa live aqui. Vamos lá. Vamos ver se tem algum corajoso, alguma corajosa aí. O que Jesus fez na sua vida? Qual foi o milagre mais bonito que Jesus fez na sua vida? Vamos lá. Vamos ver se tem alguma coisa em box aqui. Por enquanto não. Vocês querem compartilhar alguma coisa aí? Porque eu sei que tem um lag aí. Amém. É que tem um lag de uns 12 segundos, tá, gente? 12. A média é 12 segundos. Jesus me curou do medo. Amém. Enquanto vocês vão mandando o testemunho, eu quero falar algo sobre o medo aqui. Tá? Todo mundo sempre fala sobre 7 pecados capitais, né? Todo mundo engloba 7 pecados capitais. Mas os estudiosos aí de Enneagrama, que gostam de Enneagrama, sabem, não são 7 pecados capitais, são 9. A igreja aboliu 2 para poder persuadir as pessoas lá atrás. Quando eu digo igreja, religiosidade, né? Religião, porque a religião é para isso, não serve para nada. Aboliu 2 pecados para poder manipular as pessoas. Um dia nós vamos fazer uma live só sobre isso, tá? E foi abolido o medo de lá, porque eles usavam o medo para poder fazer com que as pessoas contribuíssem, que as pessoas doassem aquilo que não podiam. Enfim, é uma história bem triste, mas Jesus me curou do medo. Existe 2 tipos de medo, né? O medo fisiológico e o medo irreal, que é o psicológico, né? Fisiológico é quando você passou por muitas coisas na sua vida. Tem muitas pessoas que têm medo da sobrevivência. Medo porque passaram muitas vezes por muita sobrevivência lá atrás. Então, para que isso mude, tem que ressignificar muito. Tem que ter uma vida espiritual muito elevada, sabe? E tem que... O que é ressignificar? Você não corta o problema, mas você cria uma ponte sobre aquilo ali. Todas as vezes que você lembrar daquilo ali, você vai lembrar, mas você não vai acessar aquela emoção. Pegou? Ótimo. Tem mais alguém que quer testemunhar alguma coisa? Medo psicológico, ótimo. Entre aspas, entenda que ele é mais fácil de libertar. Entretanto, nós estamos falando sobre humanamente falando. Com Jesus, Ele faz o que Ele quer, quando Ele quer e da forma que Ele quer. Ponto. Ele que manda, a gente só obedece, tá bom? Vamos lá, quem mais quer contar um testemunho aí? Nós temos mais alguns minutinhos aqui. Seria muito importante você falar algo que Jesus fez na sua vida. Digita aí. Vamos lá. Vocês estão com a oportunidade de digitar. – 12 segundos de atraso, gente. Vamos lá. Tem mais alguém aí que quer? Ou quer fazer uma pergunta? Manda pergunta aqui, ó. Tem um ponto de interrogação aqui, ó. Manda inbox aqui. Se quiser fazer uma pergunta. Vamos lá. Testemunho. Esse que eu contei hoje foi um deles, né? Enquanto vocês vão mandando aí,
digita aí o teu testemunho, só um, não precisa ser 2, 3 não, só um, bem rápido. Eu me lembro que uma vez eu tive a oportunidade de orar, é verdade, fui curada de bronquite, verdade, isso daí, minha esposa falando, só Jesus pode curar isso, glória a Deus por isso. Eu lembro uma vez que eu tive a oportunidade de orar, falei de casca de árvore aqui, nós estávamos em missão também, e bronquite asmática, verdade. E nós estávamos em missão uma vez e tinha uma mulher que estava com lepra na perna. Eu não sei, vocês já tiveram a oportunidade de ver uma pessoa leprosa? Por isso que a Bíblia fala que pediam para tirar ela de dentro das pessoas, de perto das pessoas, tirar do arraial na época de Moisés lá, né, no Velho Testamento. E eu tive a oportunidade de orar por uma mulher dessa, uma vez em missão. E eu lembro que ela estava dentro de um quartinho, sabe, bem pequeno, tinha um guarda-roupa, uma cama de solteiro, e só tinha o local assim onde entrava para passar, o corredor. Amém, Maria. Jesus restituiu minha vida financeira. Ele faz o que Ele quer e da forma que Ele quer. Tem pessoas aqui que vão dar testemunho que Jesus curou a família, que Jesus restituiu. Só Deus pode fazer isso. Se as pessoas entendessem o quanto Ele é poderoso, Ele pode fazer infinitamente mais do que Ele quer, quando Ele quer, da forma que Ele quer. Só que muitas vezes a gente quer ajudar a Ele, não dá certo. Nós temos que acreditar, confiar, se jogar e se entregar na presença dEle. E voltando aqui o testemunho, a hora que eu entrei dentro daquele quarto, olhei para a perna daquela mulher, parecia aquelas árvores. Você olha na rua que está cheia de casca, velha, e olhei para aquilo e cheirava mal aquele quarto. Fedia podre o quarto. E nós oramos por aquela mulher e depois de dias ela foi se restabelecendo até que ela foi restaurada. Então, gente, é sério. É uma honra poder contar esses testemunhos, sabe? Porque eu tive muita oportunidade de ver o que Jesus pode fazer na vida das pessoas, sabe? Já vi pessoas vomitarem tanta coisa, sabe? Na hora de libertação, enfim. Nós vamos falar mais sobre isso outro dia. Bom, quero agradecer cada um de vocês, sabe? Por vocês terem ficado conosco aqui, abrir a oportunidade de testemunho no final. E é uma grande honra poder contar com vocês nessas lives. E para nós encerrarmos, eu vou compartilhar essa live agora no IGTV. Eu gostaria muito que você compartilhasse com quem faz sentido essa palavra. Pode ser no seu story, ou pode ser inbox, ou você copia o link e manda no WhatsApp para quem faz sentido. Depois também eu vou lançar ela dentro do YouTube. O mesmo nome que está no meu Instagram está no meu YouTube. Então se inscreva no canal do YouTube. Você que está aqui no Instagram, curta o vídeo, comente, compartilhe. Por quê? Porque isso faz com que o vídeo seja, como que eu posso dizer, sugerido para as pessoas que estão falando ou buscando sobre o assunto. Deus, Bíblia, Jesus, cura, libertação. E aí o robozinho que fica aqui dentro, ele fala, tem uma pessoa ali que gostou. Então ele começa a sugerir. Tá bom? Gratidão por vocês, que Deus abençoe a sua semana. E nunca se esqueça, Deus sempre estará conosco. Ele sempre estará com você, sempre estará derramando essa unção poderosa sobre a sua vida. Então fique com Ele sempre, porque Ele sempre tem algo muito melhor do que às vezes a gente imagina. Deus abençoe vocês.